iniciando o nosso terceiro estudo da Epístola aos Efésios, nós vamos começar pelo início do capítulo 2, quando diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Capítulo 2, versículos 1 ao 3. Essa morte que Paulo fala, tá? Ele não está falando da morte física, ele está falando da morte espiritual, da separação de Deus. Ele vos vivificou, estando vós mortos, ou seja, estando vós separados de Deus, ele trouxe de volta a vida. Cristo, né? Vivificou. Então, o pecado ele não tinha envolvido só algumas áreas da vida do ser humano. Ele tinha tomado o ser humano por inteiro. Então, esse domínio do pecado, ele acabou destruindo personalidade, acabou destruindo caráter e muitas outras coisas. E Paulo está falando que quando Cristo nos vivificou, ele tirou a gente dessa morte, dessa separação com Deus que tinha corrompido todas as áreas da vida e nos trouxe para um novo nível, né? Então, como em todo o Novo Testamento, a conversão a Cristo ela tem aquela divisão entre o outrora e o agora, né? Entre o antes e o depois, entre o momento atual e o passado. Então, quando começamos a andar com Cristo, essa nova vida ela passa a ser vivida depois de Cristo e o que veio antes se torna a nossa antiga vida. Então, Cristo ali se torna um marco divisório na nossa vida, como representa em todo o Novo Testamento em várias passagens. E esse verbo andar, né, que Paulo usa aqui, ele representa a vida, representa o andar, o caminhar, né, o cotidiano da pessoa. Ele representa isso, a nossa conduta diária, o nosso dia a dia. Esse é o andar, como estou andando. Por isso que às vezes a gente tem uma expressão: ah, e aí, como andas? Esse andar, né, como está, como vem se comportando, como está vivendo, né? Esse andar ele significa isso. E o príncipe das potestades do ar provavelmente está se referindo a Satanás. Né? Mais além, nós vamos ver um pouquinho mais nesse capítulo referente a isso. Ainda nesses primeiros versículos, ele está falando de uma liberdade, né? Só que era escravidão. Essa liberdade que alguns achavam que era os desejos da carne, né? Eles andavam nos desejos da carne, eles faziam a vontade da carne e dos pensamentos, mas eles não estavam fazendo isso de maneira natural. Isso era influência desses poderes maus que estavam agindo sobre eles. Então, quando separados de Cristo, uh, essa pessoa está andando debaixo da autoridade desse príncipe, né, das potestades do ar, sem saber, muitas vezes está andando debaixo dessa autoridade e muitas vezes debaixo da manipulação dele. Então, isso é o que simboliza, né, essa falsa liberdade que alguns acreditavam estar vivendo segundo o que queriam, né? Eu faço o que eu quero e tudo mais, mas na verdade eles não estavam fazendo o que queriam, eles estavam sofrendo influências do príncipe das potestades do ar. Satanás, mais adiante, ele é conhecido como o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, né? Os filhos que caracterizam pela desobediência. Por quê? Satanás ele tenta imputar, ele tenta gerar o que veio dele. Veio dele a desobediência, então ele tenta gerar nisso. Então, quando há alguém fadado à desobediência, alguém que está vivendo a desobediência, vamos dizer assim, melhor, Satanás ele se apropria dessa pessoa e se torna, vamos dizer assim, uma espécie de pai adotivo, porque essa pessoa, quando está na desobediência, ela é caracterizada como filho da desobediência. E Satanás,
ele é um exemplo de desobediente, né? Então ele faz isso. E esse termo carne, né, no Novo Testamento, ele é frequentemente usado no sentido ético, para se referir à velha natureza, né, aquela que herdamos de Adão. Ao que parece, o corpo e a mente também eles estão ligados, não é só o corpo, a mente também. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos. Essa é uma frase que Paulo fala muito, né? Ele prega muito a salvação pela graça. E a graça de Deus é a fonte da salvação. A plenitude da salvação, ela vem de Deus. Ela não é algo que a gente possa palpar, não é algo palpável, é algo que vem direto de Deus, que vem direto do trono de Deus. E Paulo nunca diz que é por causa da fé que nós somos salvos. Ele diz que porque pela graça. Pela graça significa que a graça é o canal pelo qual nós recebemos a salvação, não é a causa da salvação. É o canal, é o meio usado para a nossa salvação, é a fé. Certo? E isso não vem de vós. Essa isso que está falando ali não está falando nem da graça nem da fé, mas está falando do próprio ato da salvação. Isso não vem de vós, ou seja, isso que a fé ou isso que a graça, nenhum dos dois. A salvação não vem de vós. E é o complemento negativo, né, da afirmação, pela graça sois salvos, é uma afirmação. Aí mais além, isso não vem de vós. Ele dá um argumento negativo, né, um complemento negativo para a frase anterior. E o Espírito Santo ele cuida muito com isso, porque daqui podem surgir muitas heresias, muitas falsas doutrinas, inclusive. E a graça de Deus, ela exclui totalmente o esforço humano. A graça de Deus não precisa de esforço humano. Ou seja, a graça não precisa de obras. Não precisa de obras para a graça ser alcançada. Porque a graça, trocadilho no português, né, é de graça, mas não foi de graça. Ela teve o preço do sacrifício, mas para nós ela é a graça. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Dois povos? Dois povos? Como assim dois povos? Bom, o sangue de Cristo ele nos proporciona um caminho livre rumo à presença de Deus. Mas Paulo está falando, tá? Ambos os povos, tá? De dois fez um. Tá, pera. Tinha os gregos, tinha os romanos, aí depois tinha os judeus, não tinha só dois povos, tinham muitos povos ali. Então, por que Paulo escreveu que dos dois fez um? Ambos? Tá, por que ele tá. Meu, confusão aqui. Por que tá falando de dois povos? Porque basicamente se resumia para a cultura judaica da época em dois povos. Tinham os Yehudim, os judeus, né? E os que não eram judeus, os Goim, que nós traduzimos nas nossas Bíblias como gentios, mas a palavra é Goim. Então, tinha o povo, o Yehud, o Yehud, que é o judeu, né, os Yehudim, e tinha os Goi, os Goim, que eram os povos que não eram judeus. Esses dois povos só, era esses dois grupos de pessoas que existiam para aquela cultura, para a cultura judaica. Os que eram judeus e os que não eram judeus. Deu os Goim, os que nós chamamos de gentil, mas que eram os povos, né?
e os Yehudim. Nós tínhamos esses dois, né, grupos. Só que, o que Cristo fez? Através do sacrifício dele. Cristo, ele uniu esses dois povos, os Yehudim, os Goim, através da cruz. A cruz fez desses dois um novo homem. Fez de dois povos um novo povo para Deus. Ele juntou através do sacrifício da cruz. Então, essa foi a chave. Esse foi o marco que fez de dois povos um para Deus. De dois grupos fez um povo exclusivo de Deus, que são aqueles que andam com Cristo, o povo de Deus, aqueles que têm Cristo, a cruz de Cristo no centro, no centro das vidas, no centro do seu ser. Então, isso nos explica muito dessa junção de por que Paulo falava de dois povos, por que Paulo falava esses dois grupos, e não enumerando os povos que viviam naquela região. Assim, pois, não sois mais estrangeiros. Estrangeiros. A gente então pega essa palavra aqui, quando Paulo cita, ele ainda está se referindo aos goim, porque no começo, quando Abraão foi chamado, ele recebeu a promessa de que seria um povo grande, né? Seria um goi gadol, um povo grande. Só que aí já eles começaram a usar essa palavra, os goim. O goi é povo em hebraico. Só que é o povo que não é de Israel, porque o povo de Israel tem a palavra am. Então, nós temos esses estrangeiros que na verdade eram os goim. Então, agora, pois, não são mais estrangeiros, nem forasteiros. Os forasteiros, aqueles que andavam longe, né? Antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, eles juntaram os Yehudim, os Goim, juntaram esses povos, ainda reforçando o que foi falado nos versículos anteriores. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, ou a pedra angular, como algumas traduções citam, né? A pedra de esquina, a pedra angular. Toda estrutura firme, ela tem um apoio num firme fundamento. Senão ela não é firme. Se o fundamento não for firme, a estrutura não vai. A estrutura que está em cima dela não vai ser firme, porque o fundamento não está firme. A gente tem na própria Bíblia o exemplo da casa edificada sobre a areia e sobre a rocha. Nós temos esses dois fundamentos como exemplo. Paulo, aí nesse versículo, ele estabeleceu a organização, qual que é a ordem desse fundamento. Qual o fundamento? O fundamento de cada pessoa, né, que anda com Cristo. Ou seja, aqueles que não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos daqueles membros da família de Deus. Essa pessoa, ela está alicerçada, foi edificada em algum lugar. Foi edificada onde? Em três fundamentos ele cita aqui, em três blocos sobrepostos. O primeiro, que está lá no alto, é o fundamento dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos estavam ensinando, aquilo que os apóstolos pregavam, aquilo que os apóstolos discipulavam, doutrinavam. Esse era o fundamento dos apóstolos. Só que o fundamento dos apóstolos não foram eles que criaram. Esse fundamento dos apóstolos, muitas palavras, muitas pregações tiveram que vir de algum lugar. E vieram de onde? Dos profetas. Então, os apóstolos foram embasados nos profetas. A estrutura dos apóstolos, o fundamento do apostolado eram os profetas. Então, só que os profetas, eles, se nós estudarmos o Antigo Testamento, eles eram os homens que falavam a voz de Deus. Mas quando a gente lê o versículo lá em cima, a gente vê que o próprio Cristo era a pedra de esquina, ou seja, era o alicerce. Então, a base era Cristo. A base dos próprios profetas eram Cristo, porque todas as profecias apontavam para Cristo. Então, a base de tudo é Cristo.
o ensino dos apóstolos, sim, foi embasado nos profetas, mas está em cima da base que é Cristo, do alicerce que é Cristo. Então, isso nos leva a entender a estrutura que todo o ensino transmitido, ele tem uma base, ele deve ter uma base, e a base deve ser Cristo. Se a base de qualquer ensino não for Cristo, opa, temos um problema, porque essa base está fora da vontade de Deus. Então a base do ensino é Cristo. Tudo veio dali. Tudo veio desse fundamento, desse firme fundamento. Só que a gente vê aqui Paulo falando que Jesus é a principal pedra da esquina. O que é isso? A pedra angular ou a pedra de esquina, ela tem duas possíveis interpretações, dois significados. O primeiro é, quando alguém ia alicerçar, começar o alicerce de uma casa, quando ia começar a fazer o primeiro pavimento ali, eles colocavam uma pedra, a primeira, que era essa pedra de esquina, que formava esse ângulo. Então, essa era a pedra principal, o que alguns chamam de pedra fundamental. Essa é a pedra que dá o fundamento, é a pedra que dá o start na construção. Os pedreiros da época, os construtores da época, colocavam essa pedra e ali era o marco, ali começava a casa, começava a construção, começava a obra, por essa pedra, a primeira. Então é isso que Paulo está dizendo, que Cristo foi a pedra de esquina, ou seja, a pedra fundamental, aquela que demarcava a propriedade, vamos dizer assim. Porque o terreno tinha que ter um limite. E esse ângulo que a pedra formava delimitava. Ali nós vamos começar a nossa construção. Mas Paulo falou que Cristo era essa pedra, que veio antes dos profetas, porque os profetas foram alicerçados nessa pedra. Então, essa é a pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra angular. Outro possível significado para a pedra angular é a pedra central de um arco de pedras. Quando um arco de pedras ele era erguido da seguinte maneira: eram colocadas essas pedras das laterais, da direita e da esquerda, uma sobreposta à outra, só que quando chegava naquele ângulo de cima, tinha um problema. Como é que a pessoa ia construir aquele ângulo? Então, era colocado uma espécie de um X de madeira, estacas de madeira, apoiando aquelas pedras que iam formando o arco superior. Só que quando chegava no meio, tinha que ter alguma coisa para sustentar as duas, porque o peso das duas iam ter que ser apoiados em algum lugar. Então, a pedra de centro desse arco era chamada de pedra angular, a pedra que dava o ângulo para aquela construção, a pedra que sustentava. Se alguém tirasse aquela pedra do meio do arco, o arco caía, porque ele não ia ter sustentação. O peso do lado direito e o peso do lado esquerdo, eles estão apoiados na pedra angular, que é aquela que dá sustentação. Isso possivelmente é uma outra alegoria que foi usada para o mesmo significado. Cristo, ele nos dá o suporte, Cristo nos dá o alicerce e Cristo impede que nós caiamos. Porque, sendo ele a pedra angular, ele é o que vai segurar essas pressões que podem nos fazer cair. Então, a pedra angular ela vai ter essa função, a função de sustentação, a mesma da pedra de esquina. O significado muito semelhante, mas quando nós entendemos a função dessa pedra, nós começamos a entender um pouquinho melhor que Cristo é o nosso alicerce. Cristo é aquele que nos sustenta, a nossa pedra de sustentação. Nós estamos sobre a rocha. A nossa vida tem que ser alicerçada sobre a rocha. Então, nós estamos alicerçados sobre a pedra que é o fundamento de tudo. Cristo é a rocha. Cristo é a pedra angular, a pedra de sustento, a pedra fundamental. Cristo é a nossa rocha. Ele que nos dá suporte. Isso que Paulo estava dizendo para os Efésios. Esse foi, então, uma explanação de alguns dos principais versículos aqui do capítulo 2. Nas próximas, nós vamos dar prosseguimento. Na próxima aula, nós vamos para
finalizar a primeira metade do livro de Efésios, né, o primeiro segmento do livro de Efésios ele acaba no capítulo 3. Na próxima lição, então, nós vamos ver esse capítulo 3 e na outra a gente já começa com o segmento final da carta de Efésios. E aí a gente vai ter depois um momento um pouco mais amplo, com um estudo mais detalhado sobre alguns assuntos dessa carta aos Efésios. Era isso então, pessoal. Que Deus abençoe e até a próxima.